novamente ao curso de extensão de teatro de rua no Brasil, Ética, Estética e Notícias da História Recente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o teatro de arena, com o tema Seria o teatro de arena o início dos grupos teatrais no Brasil? Estranho num curso de repente algumas pessoas podem estranhar no curso de teatro de rua estarmos falando do arena, mas o teatro de arena tem uma importância muito grande para o teatro brasileiro e sobretudo para o teatro de grupo, então é importante que a gente fale um pouco de sua história e apresente um pouquinho aquele contexto dos anos 50 e 60, né? O Arena tem uma vida longa e contribuiu de maneira muito grande, muito importante para o teatro brasileiro. A ideia do teatro de arena, ele surge com o Décio de Almeida Prado e dois alunos seus, que eram o Geraldo Matheus e o José Renato, que depois vem a ser o diretor artístico do Teatro de Arena. Eles fazem uma comunicação no primeiro congresso de teatro no Rio de Janeiro em 1951. Naquele mesmo ano, o Zé Renato, ainda dentro da IAD, a Escola de Arte Dramática, vai montar um espetáculo, O Demorado Adeus, de Tennessee Williams, utilizando o espaço de arena. A fundação, propriamente, do Teatro de Arena é de 1953, com a apresentação da peça Esta Noite é Nossa, do Stanford Dickens, em uma apresentação no Museu de Arte Moderna de São Paulo. O grupo se constitui, então, em 1953, com José Renato, Geraldo Matheus, Henrique Becker, Sérgio Brito, a Renata Blaustein e Monar Delacy. O grupo se apresenta também em clubes, em fábricas, em salões. E em 1954 ele vai para o espaço da rua Teodoro Baiman, que é onde está até hoje, é o espaço tombado e é zelado pela Funarte, Fundação Nacional de Arte, que é vinculado ao Ministério da Cultura. O Teatro de Arena, apesar de surgir com uma certa contraposição ao Teatro Brasileiro de Comédia, ao TBC, ele, na verdade, ele ainda se estrutura como empresa, e esses primeiros anos do Teatro de Arena é basicamente um espetáculo também de repertório muito presente no TBC. Enfim, eram autores internacionais, de fora. A ideia de arena ela surge numa perspectiva muito mais econômica, nesse sentido, de reduzir os custos de produção do que propriamente, apesar de fazer críticas ao teatro, ao TBC, mas o Teatro de Arena, nesses primeiros anos, aquilo que ele monta em termos de espetáculo não se diferencia tanto do TBC, do Teatro Brasileiro de Comédia, que havia sido fundado pelo empresário Franco Zampari. E esse sim, com uma perspectiva comercial mesmo, até porque visava atender a elite paulistana. O Teatro de Arena visa um outro público, mas ainda assim se organiza empresarialmente. E aí tem uma mudança em 1956. Ele dá um novo salto, pois ele se junta ao Teatro Paulista dos Estudantes, o TPE. O TPE já frequentava o Arena, ocupava os espaços alternativos e é firmado um acordo para que esses dois grupos se fundam, até visando uma perspectiva de repente, quando o grupo viajar, ter também a possibilidade de um grupo apresentando na sala e outro poder viajar com o espetáculo. Enfim, era uma possibilidade de ampliar. Mas o TPE leva para dentro, e junto com o TPE também é contratado o Augusto Boal, que havia chegado recentemente dos Estados Unidos. E o Boal é chamado sobretudo para ministrar aulas sobre o Konstantin Stanislavski, né? Ele havia tomado contato com Actors Studios nos Estados Unidos, estudou com John Gassner e outras pessoas lá, e havia tomado contato também sobre o método de Stanislavski nos Estados Unidos,
e foi chamado então para ministrar aula para os atores do Arena. E no TPE, o Teatro Paulista dos Estudantes, tinha o Oduvaldo Viana Filho, que era o Vianinha, o Gianfrancesco Guarnieri. Então vai dar uma politizada no Teatro de Arena. Então a chegada do Teatro Paulista dos Estudantes e do Augusto Boal vai fazer com que o Teatro de Arena comece uma nova fase, comece uma interlocução muito mais diretamente com os estudantes. E aí chegam então o Jean Francisco Guarnieri, o Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha, o Milton Gonçalves, a Vera Gertel, o Flávio Migliaccio, entre outros. Como o Jean Francisco e o Oduvaldo Viana Filho já tinham uma ligação com o Partido Comunista, essa pegada política, digamos assim, fica mais presente no Teatro de Arena. Essa preocupação em discutir a realidade brasileira nos espetáculos. O Teatro de Arena, depois disso, ele começa a entrar numa crise financeira, né? De certa forma, até isso, os grupos até hoje, de certa forma, não deixam de viver sempre uma eterna crise financeira, mas o Teatro de Arena estava uma crise muito séria, estava para fechar. E aí, diante de todas aquelas discussões, queriam fechar, então já que vão fechar as portas, montar um espetáculo que pelo menos, que já internamente já havia discussão de nacionalizar, de ter espetáculo de autores nacionais e que esses autores pudessem dessem espaço para que eles pudessem justamente trabalhar para que a dramaturgia nacional ganhasse fôlego. E aí eles resolvem montar, eles não usam Black Tie do Gianfrancesco Guarnieri. Enfim, o espetáculo é um sucesso, salva o grupo de fechar as portas, portanto o grupo continua e entra numa nova fase que é chamada nacionalização do teatro. Paralelo a isso, essa nacionalização do teatro e o sucesso deles no Uso Black Tie solicitam outras ações internas. Então é criado o Seminário de Dramaturgia, ministrado, né, o Augusto Boal vai coordenar isso. E o Seminário de Dramaturgia, por sua vez, vai levar ao Laboratório de Interpretação, quer dizer, a ideia de que novos textos requer uma nova interpretação. Então, de 58 a 61, tem uma politização da discussão da realidade nacional, e por meio de diversos textos, né? Essa politização vai ser muito importante para o teatro brasileiro como um todo, e vai também radicalizar as contradições que haviam já internamente. Por quê? Porque o Teatro de Arena é um teatro pequeno, e o Oduvaldo Viana Filho já apresentava críticas de que era preciso dialogar com as massas. Portanto, havia uma preocupação de nacionalização do teatro, mas que esse espetáculo pudesse ampliar o seu público. Havia no Arena, sim, uma preocupação por parte de todos de ampliação do público, mas o Oduvaldo Viana Filho tinha uma preocupação, sobretudo, de chegar às massas, né? Muito orientado aí pelas teses do Partido Comunista. E aí, na temporada de Eles Não Usam Black Tie, no Rio de Janeiro, o Oduvaldo Viana, o Vianinha, o Chico de Assis e o Milton Gonçalves vão se desligar do Arena para fundar o Centro Popular de Cultura, que aí sim, esse sim, destinado a uma agitação política, né?